Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Estamos juntos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na fanpage da Rádio Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Antiga Rádio WF Web Evangelismo Digital. Em minhas mãos, ela, ó, a amiga, velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Já tem a sua? Então pegue aí para a gente estudar. Aqui também o nosso novo material de estudo. A gente vai estudar até o final de dezembro, vida, morte e eternidade. Tema pesado, hein? Tema forte. Você quer ir para o céu, não quer? Eu também quero, né? Então, é importante a gente aprender temas que a gente vai discutir aqui para você compartilhar também com outras pessoas. Você quer a sua família lá, quer os seus amigos, né? Então não saia daí, tem coisa importante. Eu quero convidar você aqui no YouTube a se inscrever, se ainda não se inscreveu. Tá? Se inscreve aí, compartilhe com os amigos também, copie o link, envie aí, tá? Vamos formar um batalhão aí, pregadores da palavra de Deus. É importante que você deixe qualquer comentário, o seu nome, pode fazer o seu pedido de oração, um glória a Deus, um aleluia, né? Da onde você está assistindo. É muito importante deixar o seu like também, porque o YouTube vê a relevância do trabalho e ele passa então a indicar também para outras pessoas, né? Meus queridos irmãos e irmãs, rebelião em universo perfeito. Nós vamos voltar um pouco antes do início hoje aqui, né? A gente tem como base do início a criação do nosso planeta Terra, ou ali no jardim, né? Eva e Adão. Mas nós vamos fazer uma viagem um pouco antes disso daí, tá? Então, pegue a sua Bíblia aí, como eu falei, fica aí com a gente. O verso para memorizar está aqui em Isaías capítulo 14, verso 12, que diz: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Isaías 14, 12, falando de Lúcifer, quando ele foi atirado aqui para o planeta Terra, e o planeta Terra ainda não era o nosso paraíso, né? Ainda estava sem forma, ainda estava vazio. Estamos juntos? Vamos orar então para a gente começar o nosso estudo? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de aprender de Ti. Que o Seu Santo Espírito venha estar conosco neste momento, nos capacitando, abrindo a nossa mente e nos ajudando, meu Pai, a colocar em prática o aprendizado de hoje. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, que Deus esteja te abençoando. Deus abençoe toda a sua família. Como eu disse, você está no canal Falando de Cristo na Estrada. Meu nome é Vanderlei Francisco. Sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. Só que a Dona Vilma está lá em Toledo, no Paraná. E eu estou em Buritis, Rondônia. Já é noite, lá fora está um escuridão. Então, se vocês verem aqui alguns mosquitos, não se assustem aí. Tem grilo cantando. Eu estou aqui no hotel, né? Só que eu estou dentro da Bonita. Então, aqui no estacionamento. E tirei um tempinho aqui para a gente bater um papo sobre a palavra de Deus, neste tema, vida, morte e eternidade, retrocedendo no tempo, para a gente aprender aí sobre esta rebelião que aconteceu em um universo perfeito. Será que essa rebelião ainda não acontece hoje? Pois é, dá para a gente aprender muita coisa aqui, até para refletir e fazermos também correções em nossas vidas, né? Meus irmãos, tem perguntas aqui que você gostaria de fazer, talvez tenha em mente aí essa pergunta e que hoje vai encontrar resposta. Não só hoje. Por isso que eu disse que é importante que você acompanhe os nossos estudos. Nós vamos estudar até o final do mês de dezembro esse tema, né? Dá para tirar muita dúvida, dá para aprender bastante. Agora, esse bastante ainda é pouco, né? Muitos pensadores têm tentado explicar a origem do mal. Já viu isso, né? Talvez você queira saber também sobre a origem do mal. Alguns sugerem que ele sempre tem existido porque, em sua opinião, o bem só pode ser apreciado em contraste com o mal. É uma verdade que nós temos que levar em consideração. Outros acreditam que o mundo tenha sido criado perfeito, mas de alguma forma o mal surgiu. Uma outra verdade que também temos que levar em consideração, né? Por exemplo, a mitologia grega,
O mal teve início quando Pandora, curiosa, abriu uma caixa lacrada da qual saíram todos os males do mundo, a caixa de Pandora. Agora, esse mito, porém, não explica a origem dos males supostamente escondido ali dentro daquela caixa de Pandora, né? Por outro lado, a Bíblia, agora sim, verdade absoluta está aqui, tá? Por outro lado, a Bíblia ensina que nosso Deus amoroso é poderoso. Onde é que fala que Deus é poderoso? 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 e 11. Que o nosso Deus é perfeito. Mateus, capítulo 5, 48. Tudo que ele faz é igualmente perfeito. Deuteronômio, capítulo 32, 4. O que inclui a forma como o Senhor Deus, criou esse mundo. Aí a pergunta, né? Como então o mal e o pecado surgiram em um mundo perfeito? De acordo com Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva trouxe pecado, mal e morte a esse mundo. Opa! Apareceu uma resposta. Mas essa resposta levanta uma outra questão. Mesmo antes da queda, o mal já existia, manifestado pela serpente que enganou Eva, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Por isso, precisamos voltar até mesmo para um tempo anterior à queda, a fim de encontrar a fonte e as origens do mal que domina a nossa existência e que às vezes pode tornar a nossa existência bastante miserável, né? Pois é, falei para vocês que o tema ia ser forte, né? O tema é bom. Vamos falar de uma criação perfeita. E a criação perfeita é uma expressão de amor. Então, guarde aí. Criação, uma expressão de amor. Em sua condição atual, a natureza carrega uma mensagem ambígua que combina o bem e o mal. Exemplo, as roseiras podem produzir rosas lindas e perfumadas, mas também espinhos nocivos e dolorosos. Os seres humanos, nós agora, os seres humanos que em um momento demonstram bondade, podem ser cruéis, odiosos e violentos no momento seguinte. Não é à toa que na parábola do trigo e do joio, os servos perguntaram ao dono do campo: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E o proprietário respondeu: um inimigo fez isso. Mateus capítulo 13, 27 e 38. Um inimigo fez isso. Queridos irmãos e irmãs, Deus criou o universo perfeito, mas o inimigo o profanou com as misteriosas sementes do pecado. Deus criou o universo perfeito, mas um inimigo o profanou com as misteriosas sementes do pecado. Então, eu quero convidar você para ler 1 João capítulo 4, verso 8 e também o verso 16, né? O que a certeza de que Deus é amor nos diz sobre a natureza e suas atividades criadoras? Eu respondi, tudo que Deus fez foi por amor. Por quê? Porque Deus é amor. E se Deus é amor, Deus não pode ter criado o mal, Deus não pode ter criado o pecado e ponto. Então, queridos, o fato de que Deus é amor, apresentado aqui em 1 João capítulo 4, verso 8 e 16, afirma isso, Deus é amor, transmite três implicações básicas. Primeiro, o amor por sua própria natureza não pode existir fechado em si mesmo, né? O amor deve ser expresso. O amor de Deus é compartilhado internamente ali nas três pessoas da divindade e externamente em seu relacionamento com todas as suas criaturas, incluindo você e a mim também. Segundo ponto, tudo o que Deus faz é uma expressão de seu amor incondicional e imutável. Isso inclui suas obras de criação, suas ações redentivas e até as manifestações de seus juízos punitivos. Abrem aspas aí. O amor de Deus se expressa em sua justiça, não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto do seu amor, escreve a profetisa Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 614. E, terceiro ponto, visto que Deus é amor e tudo o que ele faz expressa esse sentimento, ele não pode ser o originador do pecado
o qual se opõe diretamente ao próprio caráter divino. Ponto final, né? Agora, e aquela perguntinha? Deus precisava ter criado o universo? Já se perguntou? Já ouviu alguém se perguntando por que Deus criou o universo? Pois é, da perspectiva da sua soberania, podemos dizer não. Deus não precisava ter criado o universo. Mas da perspectiva de sua natureza amorosa, ele queria o universo como meio de expressar o seu amor. Irmãos, é incrível que o Senhor tenha criado algumas formas de vida, como nós humanos, né? Que não só são capazes de responder ao amor de Deus, como também nós somos capazes de compartilhar e expressar o amor a Deus e também aos outros. E eu aumento ainda, né? Nós somos capazes de expressar o amor a Deus, às outras pessoas, aos animais que Ele criou também, à natureza, às plantas, né? E tudo mais. Não é isso? Pois é, isso é bom, né? Como é bom estudar a palavra de Deus. Nós somos capazes de retribuir, de compartilhar esse amor, né? Eu quero falar também sobre o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é a base para o amor. O livre-arbítrio é a base para o amor. Aí você está em 1 João, leia 1 João 4, do verso 7 até o verso 16. O que essa passagem que você vai ler ou já leu, nos diz sobre o livre-arbítrio como uma condição para cultivar o amor. Irmãos, eu respondi aqui, né? Cultivar e expressar amor só se faz sentindo-se livre. Você só é capaz de expressar ou de cultivar o amor se você tiver a liberdade de fazer essa escolha, né? Então você pode também decidir amar e permanecer no amor se for livre, ok? Se tiver liberdade. Agora, esses versos vão mostrar também, né, muitas evidências do amor de Deus para conosco. Nesses versos nós vamos ver o amor de Deus, as evidências, a demonstração do amor de Deus para conosco. Flores artificiais são lindas, mas não florescem como as flores reais. Os robôs são pré-programados para falar e realizar muitas tarefas, mas os robôs não têm vida e não têm emoções. A vida e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar amor. Assim, nosso amoroso Deus criou anjos, incluindo Lúcifer, e seres humanos, incluindo eu e você, com liberdade para fazer suas próprias escolhas, incluindo a possibilidade de seguir um caminho errado, se assim quisermos. Em outras palavras, Deus criou todo o universo como um ambiente perfeito e harmonioso para suas criaturas crescerem em amor e em sabedoria. Amém? Glória a Deus por isso, né? Agora, em 1 João capítulo 4, do verso 7 a 16, que eu pedi para você ler, o apóstolo ressalta que Deus é amor e que manifestou o seu amor enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Como resultado, devemos expressar gratidão, fazendo o quê? Amando a Deus e amando uns aos outros. Esse amor divino é a evidência mais convincente de que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Esse apelo para refletir o amor de Deus só tem sentido se for dirigido a criaturas que podem escolher cultivar esse amor ou, ao contrário, escolher uma vida egocêntrica. No entanto, a liberdade pode ser mal utilizada, um fato demonstrado na rebelião de Lúcifer lá no céu. O que você tem feito com essa liberdade que Deus tem te dado? Tem feito um bom uso ou abusado fazendo um mau uso desse livre-arbítrio? Lúcifer fez uma péssima escolha, né? Foi muito mal utilizado o livre-arbítrio que Deus deu a ele. Mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, alguns ainda se perguntam: se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que Deus criou Lúcifer? Já ouviu essa perguntinha aí? Pois é. Outra pergunta: a criação de Lúcifer não torna Deus responsável pela origem do pecado? Agora, irmãos, atenção. Especular a esse respeito pode ser complicado, viu?
pois depende de muitos fatores, incluindo o significado da palavra responsável, né? Abre aspas aí para responsável. A origem e a natureza do pecado são mistérios que ninguém pode explicar completamente, mas nós estamos aprendendo pelo menos um pouco aqui, né? Deus não ordenou a existência do pecado, ponto. Grava aí na sua cacholinha, Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu a sua existência. Apenas permitiu a sua existência. Agora, na cruz, tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, o que o habilitou a erradicá-lo em definitivo. Nas dolorosas reflexões sobre o mal, nunca devemos esquecer que o próprio Deus pagou o preço mais alto pela existência do pecado. Leia Mateus capítulo 5, versos 43 até 48, tá? Leia também Romanos capítulo 5, verso 6 e verso 11. Você vai aprender ali que Deus pagou o preço mais alto pela existência do pecado e que Deus sofreu em decorrência deste mais do que jamais qualquer um de nós podemos sofrer, né? Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi pisado, maltratado pelo meu e pelo seu pecado. Ele pagou um preço muito alto. Agora, eu quero falar com vocês, para encerrar esse vídeo, sobre uma ingratidão misteriosa. Leia depois, ou agora, aí, né, dá um pause, leia Ezequiel capítulo 28, do verso 12 até o verso 19. O que podemos aprender dessa passagem aqui de Ezequiel sobre a misteriosa origem do mal? Vamos continuar aprendendo sobre essa origem do mal para não culparmos de maneira equivocada, errada, ao nosso Deus amoroso. Deus é amor, Ele não criou o mal. Ele permitiu, por quê? Porque fez seres morais livres para poder escolher. E seres morais como Lúcifer e como muitos humanos abusaram dessa liberdade e pecaram, né? Ou continuam pecando. Queridos, eu respondi aqui, ó, Lúcifer, apesar de perfeito, tinha potencial para fazer o que é errado, pois como ser moral, Lúcifer tinha livre-arbítrio. Você e eu. Você sabia que nós somos seres morais também dotados do livre-arbítrio. E podemos escolher, né, pecar ou não, amar a Deus ou não, aceitar a Deus ou rejeitar. Pois é, amar o próximo ou odiar. Nós somos seres livres. Agora, o que você vai fazer da liberdade que Deus te deu? Grande parte do livro de Ezequiel foi escrito em uma linguagem simbólico-apocalíptica. Explico. Em muitos casos, entidades específicas, seja pessoas, animais, objetos, eventos, locais, são usados para representar e descrever realidades cósmicas ou realidades históricas mais abrangentes. Anote aí, em Ezequiel capítulo 28, do verso 1 ao verso 10, o Senhor falou ali do rei de Tiro, antiga e próspera cidade portuária fenícia. Tiro era uma cidade rica, era uma cidade portuária ali na Fenícia, e ali tinha o rei Tiro. E ali tinha o rei de Tiro, né? Agora, esse governante rico e orgulhoso, que era apenas um homem, abre aspas, para um homem, afirmava ser um Deus e que se assentava sobre a cadeira de um Deus. Esse cara era louco, né? Eu estou dizendo aqui que o Senhor falou do rei de Tiro, uma antiga cidade portuária fenícia, uma cidade rica, como um governante rico e orgulhoso que era apenas um homem, mas esse cara afirmava ser um Deus que se assentava sobre a cadeira de um Deus. Tem a informação histórica. Agora, Ezequiel capítulo 28, do verso 12 até o verso 19, essa realidade histórica que eu falei aqui para vocês se tornou uma analogia, anote aí, analogia para descrever a queda de Lúcifer nas cortes celestiais. Assim, o rei de Tiro, um ser humano que vivia no coração dos mares, passou a representar um querubim, um anjo querubim que foi ungido, que vivia no Éden, jardim do Deus, e no Monte Santo, conforme Ezequiel 28, verso 2, 8 e 13, né? E também o verso 14.
Uma declaração crucial no relato se encontra em Ezequiel 28:15. Abrem aspas, irmãos. Leiam aí. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Fecha aspas. Para Ezequiel. A perfeição de Lúcifer incluía o potencial para o mal. E isso porque, como ser moral, ele possuía livre-arbítrio, o que faz parte da essência da perfeição. Lúcifer foi criado perfeito, e isso incluía sua capacidade de escolher livremente. No entanto, ao abusar dessa perfeição pelo mau uso de seu livre-arbítrio, corrompeu-se por se considerar mais importante do que de fato era. Mas não mais satisfeito com a forma como Deus o criou e o honrou, Lúcifer perdeu sua gratidão para com o Criador e desejou receber mais reconhecimento do que merecia. Como isso pôde acontecer com um ser angelical perfeito que vivia em um universo perfeito, como já mencionado, realmente é um grande mistério. Abrem aspas. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável, diz a profetisa Ellen White no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 30. Agora, eu disse aqui, que Lúcifer foi criado perfeito, e isso incluía sua capacidade de escolher livremente. Eu quero dizer, para encerrar, que eu e você também, como seres morais, fomos criados livremente. Agora, Lúcifer, ele abusou dessa perfeição pelo mau uso da liberdade. Por isso eu fiz a pergunta. O que você tem feito? Como você tem usado o seu livre-arbítrio? Lúcifer corrompeu-se por se considerar mais importante do que era. É uma forte reflexão que nós precisamos fazer. Ok? Então, vida, morte e eternidade, este foi o nosso primeiro tema, rebelião e universo perfeito, que eu continuarei a falar no próximo vídeo. Eu quero falar sobre o preço desse orgulho, o preço desse orgulho, e falar também sobre a disseminação da descrença. 2 temas importantes para nós continuarmos a compreender sobre essa rebelião em um universo perfeito e para fazermos também uma reflexão sobre nós como seres humanos criados também, um ser moral com livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, amar ou não. Que Deus possa abençoar o nosso estudo, que Deus possa abençoar ricamente você e sua família. Deixe o seu likezinho aí, tá? Não custa nada. Se inscreva também, não custa nada. Deixe aí o seu nome, faça o seu pedido de oração por você ou por outra pessoa. Pode dar um glória a Deus aí também, falar da cidade em que você está acompanhando esse trabalho nosso aí, tá? É importante a gente formar um batalhão de pessoas aqui para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Estamos juntos? Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.